Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Avicultura e Suinocultura. Eu sou Nayane Carvalho e hoje vamos falar sobre o custo de produção do frango, que permanece entre os mais elevados da história. Eu vou conversar com o analista da Embrapa Suínos e Aves, Ari Jarbas Sandi. Ari, seja muito bem-vindo. Eu vou começar esse nosso bate-papo aqui falando o seguinte: a carne de frango sempre foi uma alternativa para o brasileiro, né? Como uma proteína mais barata. Só que agora mudou. Por quê? Boa tarde, Nayane. Boa tarde, Rede Bandeirantes e desse canal fantástico que leva a informação do agronegócio a toda a população brasileira. Bem, respondendo essa tua pergunta, é simples. Nós tivemos aumentos nos custos de produção, principalmente devido aos aumentos nos preços dos insumos que compõem as rações destes animais. E esses preços, eles começaram a ter alterações, começou a ter mais volatilidade no mercado interno a partir do momento em que na China se deflagrou a peste suína africana. Isso foi por volta do ano de 2018, no mês de agosto, e desde então nós tivemos aí expressivos aumentos nos preços destes insumos, que são extremamente necessários à produção de rações. Tanto frangos quanto suínos tiveram aumentos expressivos nos custos de produção, e isso é tudo em detrimento destes aumentos nos preços das matérias-primas para a fabricação de rações, que compõem em torno de 80% do custo de produção, tanto de suínos quanto de frangos de corte. E como você mesma disse, nós tínhamos uma proteína que no ano do lançamento do Plano Real, em 1994, eu lembro muito bem, com R$ 1 comprava-se 1 quilograma de carne de frango. E, sem dúvida, naquele momento era a proteína mais barata, e ela continuou assim até os anos de 2010, 2011, e a partir dali em diante nós começamos a ter aumentos nos custos de produção das lavouras, e esses aumentos nos custos de produção das lavouras, ele se intensificou a partir também do ano de 2018. Veja bem, nós temos hoje um dos principais países importadores da nossa carne de frango, é a China. A República Federativa da China, ela importa aproximadamente 50% das nossas exportações de carne de frango. E tiveram aumentos em todos os segmentos de produção, e isso elevou, obviamente, o custo de produção, e elevando o custo de produção, as agroindústrias e quem coloca carne no mercado acaba repassando esses valores ao consumidor, e o consumidor é que vai fazer a sua escolha por final, em qual carne ele vai poder consumir, enfim, poder compor lá o seu dia a dia, o seu prato de alimento. Você falou aí das agroindústrias. O que a gente pode falar de integrados e integradores? Então, Nayane, é interessante essa sua pergunta, porque geralmente nós acreditamos que os produtores de aves ou de suínos sejam constituídos apenas por uma pessoa jurídica, e atualmente, tanto na cadeia de produção de frangos de corte quanto de suínos, nós temos dois agentes econômicos que fazem parte disso, um constituído pelas agroindústrias e outro constituído pelos avicultores e suinocultores, que são proprietários das terras e de uma parte dos fatores de produção necessários à produção destes animais. A forma de remuneração dos suinocultores e avicultores é um pouco diferente daquela remuneração direta de mercado. Os avicultores, eles preenchem um checklist de informações técnicas e que eles precisam cumprir, e a partir deste cumprimento, deste checklist, então as agroindústrias que remuneram a produção destes agentes de produção, eles recebem um valor pré-determinado de acordo com esse checklist.
Assim, falando em termos específicos, a agroindústria hoje ela é responsável pelo fornecimento de matéria-prima para a produção dos animais, ou seja, rações de alta qualidade, balanceadas e de acordo com as necessidades da genética que está sendo produzida a campo. Também é responsável pelo fornecimento de material genético de alta qualidade, assistência técnica, transporte de rações e de animais prontos para o abate, e aos produtores, aqueles que estão no campo, eles se responsabilizam pelo fornecimento do espaço para a construção dos aviários e das pocilgas. Também eles entram com um capital, às vezes próprio, às vezes de terceiros, ou seja, eles ficam responsáveis pela imobilização do capital para poder fazer a produção desses animais que são todos confinados. Ele também fica responsável pelo fornecimento de mão de obra de manejo, qualificada também, de alta qualidade, inclusive. Ele fica responsável pelo fornecimento de água potável e de boa qualidade. Aliás, a produção de frangos e de suínos, a água precisa ser de muita qualidade para produzir animais com alto grau de qualidade e de conversão alimentar. A água ela é extremamente importante, inclusive, para que os animais tenham uma melhor conversão alimentar. O que é conversão alimentar? É quanto de ração os animais convertem em proteína, em carne. Então, a água ela tem uma participação muito interessante e extremamente primordial, porque ela é utilizada também como uma fonte de arrefecimento e não apenas como uma fonte de dessedentação. Além disso, o produtor precisa fornecer outros insumos, como maravalha para constituir a cama dos aviários, energia elétrica, que hoje é um insumo que preocupa um pouco, apesar de todas as tecnologias existentes e que podem vir a substituir uma parte da energia elétrica captada em rede, que é a produção de energia elétrica a partir de placas solares, ou também a produção de energia elétrica a partir do reaproveitamento dos dejetos suínos através da geração de gás, de biogás ou biometano, que a partir dele se aproveita energia térmica, e após a energia térmica se faz também a energia elétrica. Então, os avicultores e os suinocultores integrados, eles são responsáveis pelo fornecimento de todo esse capital, da mão de obra, do manejo produtivo. Eles são responsabilizados também para o tratamento e a destinação correta dos cadáveres dos animais mortos que são produzidos nas granjas. É o produtor rural que precisa se responsabilizar com o destino desses animais, com o tratamento desses animais. Ele tem algumas tecnologias disponíveis, mas, enfim, são custos, né, que ele vai incorporando à produção dessas proteínas, e tudo isso vai encarecendo. Mas, então, é importante essa pergunta que tu me fizeste, porque parece que nós temos apenas um avicultor, uma entidade jurídica que faz com que esses animais, após o abate, cheguem até a gôndola do supermercado e possam ser consumidos pelos consumidores finais, obviamente. Mas não é assim. A cadeia produtiva, o próprio nome diz, né, cadeia produtiva, já tem um conceito de algo que tem muita gente envolvida para a produção, né, na produção, e é importante nós fazermos esse destaque que existem duas entidades jurídicas que compõem os contratos de produção integrada no Brasil. E, indo um pouco além dessa resposta até agora, no Brasil nós temos aproximadamente 99% da produção de frangos de corte
é sob o sistema de integração vertical. Na suinocultura, nós temos um cenário um pouco diferente, embora aproximadamente 65% da produção brasileira de atualmente 45 milhões de cabeças de suínos, em torno de 65% é integrado verticalmente nos mesmos moldes da avicultura de corte. A gente sabe que os custos são altos, né, para os produtores, para as agroindústrias, e claro que reflete na gândola para o consumidor final. A Embrapa vê uma alternativa para que esse preço se torne mais baixo ou não? Olha, é difícil, Nayane, porque o preço final, a gente precisa fazer essa distinção entre preços, né? Quem dita os preços é o mercado, e os custos são um resultado da conjugação entre preços e coeficientes de produtividade. E, bem, olha, na avicultura e na suinocultura também são cadeias já definidas. Para ter assim algum ganho de produtividade a mais do que nós já temos atualmente, nós precisamos quase que fazer milagres. Nós conseguiríamos a cadeia produtiva, as agroindústrias, os mercadistas, os supermercadistas, enfim, quem leva essa proteína lá para o consumidor, talvez possa diminuir um pouco a sua margem, a margem bruta, mas não tem muito o que fazer porque são duas atividades cujas as margens brutas elas são bem estreitas. E então se poderia chegar assim, mexer um pouco em produtividade para conseguir talvez diminuir um pouco os custos e conseguir arrefecer esse valor de mercado das carnes para o consumidor final. Mas, nesse aspecto, nós não temos muito o que fazer, a não ser comprar melhor. Por exemplo, atualmente nós temos milho no mercado que está abaixando um pouco os valores aí, em detrimento até de uma política de importação. Então, nós tínhamos milho até 2 meses atrás a R$ 106, R$ 107 a saca, aproximadamente R$ 1,75 o quilograma. Atualmente nós temos esse milho a R$ 90, R$ 92 a saca, e isso a R$ 1,55, R$ 1,57 o quilograma. Então, ele está reduzindo um pouco esses preços no mercado. Contudo, eu friso que nós dificilmente teremos milho disponível no mercado interno a um preço que tínhamos até aproximadamente 1 ano e meio atrás, onde o milho tinha um preço de aproximadamente R$ 42, R$ 45. Atualmente, o custo de produção, porque a gente precisa falar também do custo de produção de milho e de soja, que são os dois principais produtos que compõem as rações. As rações têm 80% de participação no custo total, então esses ingredientes eles são super importantes. E o custo de produção das lavouras brasileiras, embora a produtividade também tenha aumentado, os custos também aumentaram. Só para você ter uma ideia, há 1 ano atrás, uma tonelada de NPK, que são os fertilizantes mais utilizados, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, custava por volta de R$ 1.300, R$ 1.400 a tonelada. Hoje nós já estamos tendo esses fertilizantes a R$ 3.000 a tonelada. E fertilizante, na composição dos custos do milho, ele entra com aproximadamente 30%. E depois vem agroquímicos, controles de praga, horas máquina, mão de obra, o valor da terra, que inclusive o valor da terra, em função destes custos de oportunidade que temos no mercado interno, em detrimento das exportações, o valor da terra subiu muito no Brasil, e então tudo isso é custo de capital e ele faz parte da formação do custo de produção e, portanto, dificilmente nós teremos milho aí menor do que R$ 65 a saca. Eu custo acreditar que chegaremos a esse nível, mesmo que a China agora está lá tendo alguns problemas financeiros, econômicos, né? Eles estão tendo problemas de abastecimento
da matriz energética deles. Eles também fazem algum tipo de barreira comercial, começaram a fazer isso e tal, mas eu, assim, acredito que nós não conseguiremos, no curto prazo, aí, colocar a carne no mercado interno ao preço que estava há 12 meses atrás. Ari, agora, o seguinte, a China é o maior comprador de frango do Brasil. Então, o preço que tem aqui para o consumidor brasileiro tem alguma interferência porque é vendido mais para fora? Me explica isso, por favor. Não, Nayane, não. Essa não é a lógica. A China, veja bem, eles importam aproximadamente 50% das nossas exportações atuais de frangos. Veja bem, o Brasil produz aproximadamente 14 milhões de toneladas de carne de frango, é o terceiro maior produtor do mundo e o primeiro maior exportador do mundo. Mas em torno de 10 a 11 milhões de toneladas de carne de frango permanece no mercado interno. É apenas uma fração disto. No ano de 2020, foi 33% de tudo que nós produzimos de frangos de corte foram exportados. Então, o ano passado, o ano de 2020, nós produzimos 13,84 milhões de toneladas de carne de frango, sendo o maior produtor o estado do Paraná, com aproximadamente 33% deste montante. O segundo maior produtor é Santa Catarina, com 16% a 17%, e o Rio Grande do Sul, com 14%. Enfim, mas esse quantitativo de carne ele permanece no mercado interno, e o fato de a taxa de câmbio estar levada para nós na faixa que vamos falar em termos médios, 5,35, 5,40, isso não afeta a questão do nosso do custo dessa carne para o consumidor. Tem outros fatores que implicam nisso, mas não é o fato de a China ou outros países que importam nossos produtos estarem causando essa inflação no mercado interno. A inflação no mercado interno tem outros fatores que fazem parte. Por exemplo, o próprio fato de a Copom, né, essa política econômica, que nós tínhamos uma taxa referencial de juros na casa de 14,7%, 14,5%, e no início deste ano nós tivemos uma redução drástica, aliás, não no início deste ano, mas desde o ano passado, nós chegamos à taxa Selic 5%. Quando eu diminuo a taxa Selic, que é a taxa referencial de juros, eu simplesmente forço o mercado a fazer com que aquele dinheiro parado, que estaria aplicado em fundo de investimentos, em poupanças e tudo mais, ele volte a circular no mercado interno. E foi o que houve, o que aconteceu. Nós temos hoje uma oferta monetária muito grande e o fato de também termos tido a pandemia, né, que fez com que algumas indústrias desligassem os motores, vamos assim dizer, né? Os insumos, eles continuaram sendo consumidos, as pessoas não deixaram de comer, não deixaram de andar de carro, não deixaram de fazer uso de outros serviços em detrimento da pandemia, principalmente alimentos, e todos precisam comer. Então, houve, assim, uma demanda fortíssima por alimentos e fortíssima também por investimentos em outros setores. Por exemplo, a construção civil está extremamente aquecida no mercado interno. E nós temos hoje o preço das matérias-primas necessárias à construção civil estão pela hora da morte. Mas por quê? Porque houve essa baixa na taxa Selic e, portanto, as pessoas passaram a consumir mais porque fizeram com que o seu dinheiro que estava aplicado em algum fundo de investimento, renda fixa e essas coisas, voltasse a circular. E aí nós temos hoje uma demanda monetária altíssima e a inflação está aí, né? A inflação ela é causa mais dessa oferta monetária que fez com que os consumidores passassem a usar mais recursos para fazer outras coisas, né? Inclusive para colocar empreendimentos próprios. E tem esse fator positivo também, né? Nós temos
O Brasil é um dos países que mais startups teve durante a pandemia. Então, esse é um fator positivo que precisa vir à tona e as pessoas saberem disso, porque gera emprego. As pessoas têm mais liberdade hoje em dia de gerar emprego, de ter o seu próprio negócio. Elas vão buscar recursos, seja lá 50 mil reais, seja 100 mil reais, 500 mil, 1 milhão mesmo, né, que não é um recurso expressivo assim para formar um empreendimento, dependendo do tipo de empreendimento, mas elas foram buscar esses recursos e eles estão aí na praça e isso causou demanda. E nós temos uma inflação hoje que ela é mais de ordem monetária do que de ordem fiscal. A gente já está quase chegando ao final do nosso programa e eu quero ver com você o seguinte, Ari. A gente sabe que as coisas só vêm aumentando e o custo de produção para o produtor rural também vem aumentando. No último ano subiu pelo menos 30% esse custo de produção. Então eu quero que você, como pesquisador, analista, fale aqui para o produtor qual a maneira dele continuar produzindo, mas sem aumentar tanto esse custo de produção. O produtor ele tem algumas alternativas, ele tem onde mexer, algumas coisas para ele daqui um pouco também não se pegar surpreso devido ao mercado aqui um pouco volatilizar ainda mais. O produtor ele precisa fazer algo que dificilmente ele faz. Pouquíssimos fazem o que eu vou falar. Então espero que esses produtores passem a fazer doravante algo que é uma tarefa, é um tema de casa deles, é fazer gestão da atividade. Gestão da atividade suinícola, gestão da atividade avícola. Isso às vezes parece ser difícil, mas não é. É trabalhoso fazer gestão, fazer administração dos recursos que se tem na propriedade, tantos recursos tangíveis, diretos, quanto indiretos, como é a questão, às vezes, da mão de obra familiar, de algumas coisas relacionadas a estoque de insumos, aprender a trabalhar no mercado futuro de commodities, aprender a fazer trava de preço no mercado futuro. O nosso produtor de suínos, principalmente, o de aves nem tanto. O de aves ele vai precisar ser um bom gestor dos recursos humanos, da mão de obra, de energia térmica, de energia elétrica. Atualmente, por exemplo, um aviário de 2.400 metros, em cujo interior é possível alojar 30 mil aves aproximadamente, eles são consumidores de energia elétrica e esses aviários eles costumam gastar em torno de 15 a 18 mil quilowatts de energia elétrica por mês. Ele pode reduzir essa conta a partir de investimentos em energia solar. Ele pode chegar a reduzir essa conta de 16 mil quilowatts. Hoje o valor do quilowatt está em torno de 70 centavos. Então é só multiplicar 70 por 15 mil que nós vamos saber quanto que é a despesa de energia elétrica que um avicultor teria com 30 mil aves. E se ele conseguir colocar placas solares, ele consegue reduzir de 70 centavos para em torno de 15, 18, até 20 centavos o quilowatt. Às vezes até ele sobra energia elétrica, ele pode empurrar essa energia elétrica para a rede, ele não vai receber um retorno financeiro direto, mas ele recebe quando ele tem uma produção menor de energia elétrica, então a rede fornecedora faz essa compensação. Então é dessa forma aí que o avicultor pode se livrar um pouco. E no caso do suinocultor independente, ele tem meios de reduzir um pouco seus custos através da realização de estoques de matéria-prima, principalmente farelo de soja, trigo, milho, farelo de trigo, milho, entre outros produtos, porque o colchão, a base, né, o lastro da produção de suínos é ração. Genética é importante, mas ele não consegue mexer na questão do estoque genético. É algo fixo.
Na ração, não, ele consegue. Se ele conseguir fazer trava de preço no mercado futuro, comprar por um preço melhor, correr menos riscos, ele consegue, às vezes, até colocar milho na sua propriedade a R$ 70 a saca, R$ 75 a saca. E para quem pensa que o milho R$ 70, os R$ 75 a saca, para 90, que é o preço que está hoje, não faz tanta diferença, eu fiz uma conta rápida aqui, ó. No mês de setembro, em Santa Catarina, que é o referencial de produção de suínos para o Brasil, produz 27,5% dos 45 milhões de cabeças, o milho participou por quilograma de suíno produzido com R$ 3,33 por quilograma de suíno produzido. O milho impactou em R$ 3,33. O farelo de soja impactou em R$ 1,55. E premixes, que são os núcleos vitamínicos minerais, com 65 centavos. E alguma coisa de farelo de trigo, nós tivemos um custo de produção de suínos em setembro em Santa Catarina de R$ 6,87, sendo que deste valor, R$ 5,60 foi ração. Então, com 81,4% dos custos totais de suínos, foi ração. E então o produtor, o suinocultor, ele pode driblar um pouco essa questão da elevação dos seus custos a partir do estoque de alimentos em sua propriedade e aprender a fazer aquisição de milho no mercado futuro e fazer gestão. Olha só, eu vou fazer uma propaganda bem rápida, se você me permite, Nayane. A Embrapa Suínos e Aves, ela tem um aplicativo que está disponível para suinocultores e avicultores integrados, mas logo nós teremos um aplicativo para suinocultores e avicultores não integrados, e que se chama Custo Fácil. Bem, o nome já diz tudo. Custo Fácil, uma forma fácil de fazer custo, de analisar a rentabilidade e de o produtor poder fazer a gestão da sua atividade onde quer que ele esteja. Não interessa se ele está em Rondônia, em São Paulo, no Ceará, em Santa Catarina. Ele tendo acesso a algum tipo de conectividade, ele vai poder fazer a baixa desse aplicativo. Ele foi desenvolvido, ele pode fazer a baixa disso no Excel ou no Android. Enfim, a Embrapa tem essas soluções, basta os produtores porem em prática. Obrigada, Ari Jarbas, analista da Embrapa Suínos e Aves. O Avicultura e Suinocultura termina agora. Muito obrigada pela sua audiência. Você pode rever este programa no canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui, porque onde tem produtor rural, tem AgroMais. Até mais! Gente, tem um recado muito importante para você que é criador de suínos. Você já deve ter ouvido falar da peste suína africana. Se ainda não ouviu, ela é uma doença altamente contagiosa para suínos e porcos selvagens. Aqui no Brasil, a gente está livre dessa doença, mas lá fora, em alguns países, ela está circulando. Por isso é melhor a gente prevenir para que ela não chegue por aqui. E o que você pode fazer é muito simples. Nada de visitantes na sua criação de suínos, principalmente se tiver viajado para outros países recentemente. Também mantenha as instalações sempre cercadas e higienizadas e não alimente os animais com o resto de comida. E caso apareça algum sinal nos animais, como fraqueza, emagrecimento, febre, conjuntivite ou lesões na pele, comunique o serviço veterinário oficial mais próximo. Para mais informações, acesse gov.br/agricultura. Vamos cuidar para não chegar.